Fala aí pessoal, beleza? Passando aqui para dar uma dica legal para vocês aí de micro front-end com Angular. A gente tem usado bastante na empresa e é interessante pra caramba. Poupa tempo, tem muito por conta do reuso, né? Tem muito reuso, tem padronização de cores, de layouts em si. Você deixa a responsabilidade bem definida. Pode ser utilizado para elementos visuais como botões, tabelas, títulos, etc. Pode ser utilizado também para serviços, como serviços de tradução, que utilizam Pipe, por exemplo, que é um recurso bem interessante. Pode ser utilizado para serviços de autenticação. Já deixo aqui o meu pedido para você curtir, compartilhar aí com a sua galera. Se inscrever no canal, tem bastante coisa legal. Bora parar de enrolação e coloca óleo na tecla aí que o couro vai comer. Fala aí pessoal, beleza? Vamos começar aqui, né, abrindo o CMD, dar uma navegada aqui para o desktop. A ideia é criar um projeto base, tá? Sem o projeto padrão de application, ali no parâmetro Create Application False. Eu vou deixar o comando aqui na descrição do vídeo. É um projeto esqueleto para hospedar nossas libraries com seus componentes, né? E vai ter um projeto que serve de demo, que é um projeto do tipo application. Então estou criando aqui, demora um pouquinho e você quase não acha material em português disso. Isso aí adianta bastante a vida. Esse é um modelo de projeto que você vai criar os seus componentes, serviços e etc. E ele já fica no modelo perfeito para você publicar esse cara no NPM público, ou no caso que eu vou ensinar aqui nessa sequência de vídeos, num Verdácio, um repositório privado, né, dos seus pacotes. Você trabalhar numa empresa, geralmente você precisa ter segurança. Se você não trabalha numa estrutura cloud, esse é o cenário ideal, né? Bastante empresas ainda trabalham com poucas coisas em cloud por conta do custo em dólar e tal. É uma dica bem legal. E aí se fala muito, né, do modelo de micro front-end. Eu sofri um pouquinho ali, apanhei até chegar nesse tipo de projeto, mas eu vou deixar vocês aí na cara do Google. Tá criado o projeto, né? Vamos abrir aí o VS Code para dar uma olhada. Bora dar uma olhadinha no VS Code como é que ficou esse projeto. Perceba que ele não tem a pasta application, não tem rota, não tem nada. Só a parte de módulos, né? TS, packed.json para a gente criar as pipelines e colocar as bibliotecas que a gente vai usar. No AngularJSON também está bem simples, né? Abrir um terminal aqui. Agora sim vocês conseguem acompanhar o comando que eu estou executando. Bora criar a nossa primeira library nesse projeto, né, de componentes. Vou dar um nome aqui de Station Buttons. E aí ela vai agrupar todos os botões do nosso sistema. É só a library. Você pode criar já o seu componente diretamente, serviço, etc. Ou no nosso exemplo aqui a gente vai criar uma série de botões dentro dessa library Buttons, que é um agrupador. Ele vem com uma estrutura que a gente não vai utilizar alguns arquivos como serviços, alguns arquivos de teste e o próprio componente. A gente vai aproveitar o módulo e a gente vai criar outros componentes separados, registrar naquele Public API, onde você tem que ficar registrando cada item do seu componente, como módulo, serviço, o próprio componente. Mas ele está gerando tudo, beleza. Agora você vai ver que tem na pasta CRC já tem uma lib ali. E agora a gente vai criar uma para cards, bem semelhante ao buttons, para poder agrupar os nossos componentes de cartões, né? A de botões já tem uma estrutura básica, tem arquivos que a gente não vai utilizar, como eu falei, de serviço por enquanto, de teste, e o próprio componente a gente não vai criar para uma library apenas um componente, vão ser N componentes, então a gente vai apagar e vai criar um botão, não no plural, singular, vai criar um botão chamado Slim. E aí tem uns parâmetros que você faz que ele pertence ao projeto @station/buttons. E aí você pode pedir para não criar o teste com o parâmetro -- skip test. E ainda dá para usar um outro parâmetro prefix para ele já nascer com o nome do prefixo do componente. Você botar station, por exemplo. Eu não utilizei. Olha lá. Criou a estrutura. Dentro de buttons eu tenho button Slim. Ele tem o CSS, o HTML e a parte programável. No módulo
Eu vou deixar só o componente que eu criei agora, não o padrão que ele colocou. Vou declarar e exportar para fora do meu módulo, do meu componente. Apagar esse import ali. Por enquanto é isso, né? No Public API as referências estão erradas também. A gente tem a pasta do botão Slim, que a gente vai ter mais de um componente dentro dessa library. E o módulo que está sendo registrado, né? Se fosse o caso, no card é a mesma coisa. Vamos dar uma limpada lá. Ó, card na mesma estrutura do buttons. Não vou usar teste por enquanto nesse exemplo. Não quero um componente desse jeito, só um para library. Não quero o serviço nem o teste dele. Só o módulo. E agora a gente vai criar, na estrutura bem semelhante ali do botão Slim, a gente vai criar um card. Chamar de card number. Ele não fica dentro do projeto de buttons e sim de cards. E ele vai fazer um processo bem semelhante. No Public API também a gente não pode esquecer, né? Dá uma olhada aqui. Card number. Olha aí. Apaga esse cara, deixa só o módulo. Beleza? Se tivesse serviços, modules, aí você teria que referenciar ali também para ficar acessível fora do seu componente. Beleza, a mesma coisa em módulos, se você utilizasse, tivesse que importar ali, né? Como o Common e qualquer outro de gráfico, tipo HighChart, qualquer um, você importaria ali. Você já tem a library buttons, a library cards e já tem os componentes botão Slim e card number. Agora a gente vai gerar um projetinho do tipo application dentro da estrutura e a gente vai colocar dentro de uma pasta chamada teste. Para que serve esse cara? Para servir de demo, né? De teste da nossa aplicação. Colocar como SSS, ele vai criar ali e a gente consegue referenciar nesse projeto e já ver o componente que a gente está criando sem ter que criar um novo projeto em Angular separado só para visualizar como está ficando o resultado. Vou apagar esse arquivo de teste aqui, não é o foco dessa aula. No módulo a gente vai ter que importar como se estivesse usando fora dele, mas a referência fica a nível de projeto, pode ver lá em cima, né? Vai lá. A library de cards e buttons já está importada. Eu posso ter quantos componentes eu quiser lá dentro, já estaria acessível. Aqui ainda não está bem, nesse projeto que a gente está fazendo aqui, ainda não está bem redondo a questão do visual, né? A gente não fez nada demais, não customizou nada, não criou nenhum tipo de conteúdo dinâmico, não tem nada disso. Nessa primeira aula, o objetivo apenas é mostrar a estrutura, apresentar esse conceito de micro front-end e fazer ele rodar, ng-server, né? Fazer ele rodar e na página inicial de um projeto Angular do tipo application já exibir o botão Slim e o card number na página inicial. Ou seja, você já conseguiria publicar esse seu componente e já conseguiria também utilizar nos seus projetos. A gente vai avançar e nessas aulas que vão dar sequência a gente vai aprender a publicar isso no Verdace offline e utilizar isso em outros projetos, né? E exibir isso num projeto demo também com a carinha lá tipo um Swagger da vida. Espero que tenham gostado e valeu! E aí, curtiu? Então se inscreve no canal, compartilha com a galera aí da faculdade, do trabalho, do futebol. Bora ajudar esse canal aí a crescer e espalhar mais a mensagem do universo do desenvolvimento. Valeu!